Sabrina, na sequência, eu estou procurando um jato. Na verdade, determinação. Pessoal dessa família, uma única vez por ano. Uma história que vai te emocionar. Fala pra eles ali. Tem os seus dicas do WhatsApp. Gente, você não vai se arrepender. E a poderosa Rita. Legendários com Marcos Mion. Você é nosso convidado pro sábado da Record. Não contextualiza. Olá, boa tarde aos nossos amigos de casa, nossos telespectadores. A RIC TV Record Itajaí exibe a partir de agora o debate com os candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú. O Grupo RIC acredita na democracia, confia no eleitor e aposta que essa é a eleição mais importante da sua vida. E por quase 2 horas estaremos aqui, ao vivo, dando espaço para que os candidatos a prefeito de Balneário Camboriú possam apresentar suas propostas, ajudando você a avaliar e a escolher o seu candidato no dia 2 de outubro. Vamos então apresentar os candidatos que participam deste debate por ordem alfabética. Fabrício Oliveira, é do PSB, da coligação Balneário de Novas Ideias. Tem 12 partidos na coligação. O candidato a vice-prefeito é Carlos Humberto, do PR. Jade Martins, é do PMDB, da coligação A Mudança Precisa Continuar, que tem 10 partidos. O candidato a vice-prefeito é Johnny Moy, do PMDB. Leonel Pavan é do PSDB, da coligação Balneário Camboriú Merece Mais, que tem 3 partidos. O candidato a vice-prefeito é Fábio Flor, do PP. E o professor Ozawa, que é do PSOL, da coligação Esquerda Sem Medo Porque Podemos, que tem 2 partidos. A candidata a vice-prefeita é Ana Carolina, do PT. Bom, vão ser 4 blocos, então vamos às regras desse primeiro momento. Este bloco terá 2 momentos para os candidatos se confrontarem. No primeiro, o candidato pergunta para candidato e o tema é livre. Quem pergunta tem direito a comentar a resposta. O candidato que fará a primeira pergunta foi escolhido por sorteio, realizado antes do debate. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para o comentário. Na sequência, em outro momento deste bloco, candidato pergunta para candidato, com tema sorteado pelo mediador. Quem pergunta e quem responde também será escolhido no sorteio realizado na hora. Quem pergunta tem direito a comentar a resposta. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para o comentário. Bom, todos os candidatos já estão inteirados, de como o debate irá acontecer. Fiquem bem à vontade para que os senhores possam perguntar e já imediatamente haver a resposta e também o comentário na sequência. Pela ordem de sorteio, feito antes do início do debate, a candidata Jade Martins começa perguntando: quem você escolhe para responder, candidata? Escolho o candidato Fabrício Oliveira. Bom, candidata Jade, então já faço sua pergunta, 30 segundos. Desde que eu cheguei aqui em Balneário, candidato Fabrício, você já militava no governo do PSDB, no governo do 45, tendo como patrono político o candidato, agora também candidato, Leonel Pavan. Você faz críticas de que precisamos quebrar muros, águas limpas, gestão moderna. Por que não, durante todo esse tempo, você não aplicou isso? O que mudou agora? Bom, primeiro uma boa tarde a todos. Obrigado pela sua audiência. Dizer à candidata Jade de que aquele governo do PSDB, na qual, de fato, eu fiz parte, teve os seus erros e teve os seus acertos, que foram muitos também. Como o seu governo que você representa, da mesma forma, com erros e acertos. Só que as soluções do passado não são as mesmas soluções que nós temos que utilizar hoje. As práticas de lá não são as práticas que servem para as práticas de hoje. Nós precisamos de um governo dinâmico. A criminalidade avançou. Os problemas da saúde se agravaram.
O problema de gestão tem que ser enfrentado. Portanto, pessoas qualificadas, pessoas técnicas, pessoas com conhecimento têm que ser admitidas no serviço público. E, acima de tudo, a cidade evoluiu. Problemas como a nossa economia, que nós temos que potencializar o turismo, problemas como a ocupação das nossas encostas irregulares que sobem todos os dias, esses são problemas a serem enfrentados. A criminalidade através da educação preventiva, no ensino integral, a valorização do nosso professor, o diálogo permanente com a sociedade tem que ser estabelecido. Os problemas do passado não são mais os mesmos problemas de hoje. E nem as soluções, nós temos aí a tecnologia que tem que ser usada a serviço do governo. Temos aí também a interlocução permanente. A quebra de muro, que eu sempre digo, é isso. É estabelecer a prioridade dos investimentos a todos os bairros. É estabelecer uma comunicação eficiente. Portanto, novas ideias é sim uma nova postura de estabelecer um governo com transparência, diálogo, comunicação e, acima de tudo, respeito. Essas são as novas ideias que nós queremos implementar. Não são ideias que nunca foram inventadas e nunca deram certo. Pelo contrário, são ideias que deram certo em bons lugares em Santa Catarina e no mundo e que podem ter boas práticas aqui em Balneário Camboriú. Bom, é preciso deixar claro que ambos os candidatos, Fabrício e Leonel Pavan, são do mesmo grupo político. Esse era o objetivo da pergunta, para que nós tivéssemos, neste momento, a distinção entre essas candidaturas, que são da mesma escola política. E nós, então, estamos efetivamente vindo aqui como uma renovação política, como um novo nome, uma nova opção para a nossa cidade. Eu não tenho carreira política, estou vindo para a nossa primeira eleição no sentido de contribuir com a nossa experiência técnica e com a nossa experiência profissional. Ambos, que fizeram parte por mais de 20 anos dessas administrações, na defesa desses governos, puderam fazer a Guarda Municipal e não fizeram, a Ponte da Vila Real e não fizeram, a Passarela da Barra e não fizeram. E nós estamos agora vindo numa candidatura totalmente moderna, voltada para a modernização da gestão pública, atento ao que o eleitor das ruas hoje vem nos pedindo, justamente uma renovação. Por isso, peço seu voto. Vote 15. Bom, agora o candidato Fabrício Oliveira é quem faz a pergunta. Faço a pergunta ao deputado Pavan. Deputado, a busca de recurso é algo fundamental para que nós possamos ter êxito na administração pública. Como que o senhor imagina buscar recursos tanto a nível estadual como a nível federal? Bom, quando nós fomos governador do estado, nós conseguimos liberar recursos para diversas áreas de Balneário Camboriú. Infelizmente, aquilo que nós liberamos, que levamos para assinar os convênios, o atual governo se negou a assinar. Isso foi muito ruim porque o hospital perdeu os recursos. E quando eu fui senador da República, liberamos recursos em função da nossa influência no governo federal, recursos para a Interpraias, recursos para a iluminação da BR-101, recursos para a construção do Hospital Ruth Cardoso. Conseguimos recursos para a sinalização turística. E é muito importante que você tenha, pelo menos no conhecimento do próprio orçamento, e tenha influência no governo do estado e também no governo federal. Nós estamos realmente muito preocupados com o futuro do nosso próprio centro de eventos, onde temos aí alguns milhões para serem liberados pelo governo do estado e pelo governo federal. E eu espero poder, assim como prefeito, usufruir de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa influência, para garantir recursos para a saúde, para investimentos na saúde, para investimentos na infraestrutura, para investimentos no turismo, na balneabilidade, no saneamento, mas principalmente neste momento, podermos usufruir do nosso conhecimento, da nossa influência, para que o centro de eventos seja terminado e possamos nós depois inaugurar com o governador do estado. Olha, deputado, eu lhe faço essa pergunta porque até através de um jornal que obteve informações no portal da Transparência,
afirma que o senhor, como governador, em 2010, trouxe R$34 mil aos cofres públicos de Balneário Camboriú. E agora, como deputado, em 2015, foi um valor de R$40 mil. É por isso que ele faz esse questionamento, porque, na verdade, nós precisamos, sim, estabelecer um contato permanente e eficiente com todos os órgãos para que possamos, sim, na captação de recursos, e esses recursos verdadeiramente. Deixemos de lado as picuinhas políticas, deixemos de lado as questões partidárias e possamos otimizar a nossa representação. Portanto, eu como prefeito vou também bater na sua porta como deputado estadual e baterei na porta do governador para que possamos ter os recursos e também a nível federal para que possamos otimizar a nossa gestão e estabelecer verdadeiramente um governo eficiente. Bom, agora quem faz a pergunta é o candidato Leonel Pavan, que por eliminação vai fazer ao candidato professor Ozawa. Professor Ozawa, nós estamos passando por um sério problema na saúde de Balneário Camboriú. O PSDB, o 45, construiu o Hospital Ruth Cardoso. Infelizmente, a atual gestão ajudou ou contribuiu com o fechamento do Hospital Santinês, do antigo hospital. Eu estou defendendo e vou ser parceiro para reabrir o Hospital Santinês. Parece que o candidato também defende a nossa mesma proposta. Boa tarde aos candidatos, boa tarde Jade, Leonel, Fabrício, Graciliano, pessoal em casa. É uma belíssima oportunidade para a gente falar sobre um dos flagelos mais sensíveis na nossa cidade, que é a saúde pública. É verdade, o 45 entregou um hospital, mas um hospital sem equipamento, sem gente dentro para trabalhar, né? Então, não adianta construir paredes ocas, sem gente dentro, sem equipamentos. Me parece que isso foi sensível, todo mundo entendeu que durante muito tempo a atual gestão demorou para fazer valer aquela construção que era o Hospital Ruth Cardoso, que nasceu como um hospital municipal e hoje atende uma demanda regional. Evidente que o Hospital Ruth Cardoso não é mais um hospital municipal. Ele atende região metropolitana de Camboriú, Itapema e até outros municípios limítrofes. Nós temos uma ideia muito ousada a respeito disso, com relação à saúde. Primeiro é trabalhar com a prevenção, né? O Programa de Saúde da Família, nós vamos cadastrar os munícipes para a gente acompanhar, né, a evolução da saúde do nosso morador de Balneário Camboriú, que vai ter reflexo imediatamente na longevidade, né? Cuidar da melhor idade. Descentralizar a farmácia é uma das nossas propostas, em menores farmácias nos bairros. E sim, candidato, nós também temos uma ideia de reativar o convênio com o município, com o governo federal, através do Sistema Único de Saúde, para voltar a atender no Hospital Santinês. O Hospital Santinês é uma estrutura consolidada, de paredes, de equipamentos, de infraestrutura, está lá consolidada e está ocioso. Eu mesmo fui com meu filhinho de 11 meses lá, no domingo de tarde, e deu até um sentimento ruim de ver todos aqueles leitos vazios. Então, nós temos estrutura, o Hospital Santinês está bem localizado, no bairro das Nações, no bairro Pioneiros, no Ariribá, também no Praia dos Amores. Eu sou o único candidato que venho do bairro, sabe, candidato? Eu moro no bairro das Nações e me preocupa a saúde pública naquela região. Pode comentar. Bom, nós queremos reafirmar sobre a liberação de recursos. Quando o deputado Dado Xerém estava ainda ocupando a função, nós, como vice-governador, liberamos recursos para construir o Hospital Ruth Cardoso. Infelizmente, não tivemos o tempo suficiente para terminar, totalmente colocar em funcionamento. Mas 8 anos se passaram, 8 anos se passaram. Ainda não abriram o pronto-socorro. Lá estão equipamentos com a validade vencida. E nós, como futuro prefeito de Balneário Camboriú, a partir do ano que vem, vamos reabrir o pronto-socorro. Vamos recolocar todos os equipamentos em funcionamento para atender a nossa comunidade. E junto com o Hospital Santinês, com melhores postos de saúde, com médicos especialistas, vamos atender melhor você, morador de Balneário Camboriú. Por isso eu peço o seu voto. Vote 45. O tempo encerrado, candidato. Olha, agora é a vez do candidato professor Ozawa fazer o questionamento à candidata Jade Martins. Candidata,
A senhora defende e quer a continuidade de um governo que provavelmente foi o mais envolto em escândalos de corrupção na história da cidade. Se eleita for, vai esconder os atos ilícitos, vai tornar públicas provas e os elementos para sabermos quem fez o quê? Se eleita, vai manter o secretário, por exemplo, um secretário condenado? O que a senhora faria se um secretário for acusado de grave improbidade administrativa? Manter ou tirar? Pode responder, Cândida. Eu agradeço pela pergunta, Ozawa, até porque ambos somos advogados e sabemos que na justiça cabe a decisão da justiça. Primeiro, aqui é importante deixar claro que eu não tenho constrangimento nenhum em falar sobre corrupção, até porque não há absolutamente nada que desabone o meu nome e o nome do meu vice, o Johnny Moy. Por sinal, nós fomos, junto com você, uma das primeiras candidaturas a serem deferidas pela Justiça Eleitoral, justamente por não termos nenhum envolvimento ou processo criminal correndo em segredo de justiça ou junto ao Tribunal de Justiça. Isso significa que nós estamos, sim, numa chapa que é uma chapa transparente, verdadeira, e quero dizer para você que atos de corrupção, eles não são admitidos em qualquer instância que seja, não somente na administração pública. E por isso, nós vamos cada vez mais investir na prevenção através da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública, que hoje já executa um importante papel junto aos órgãos municipais, fazendo um trabalho de prevenção e de fiscalização através de auditores que são servidores efetivos, técnicos e que precisam de mais ferramentas, ainda mais para que tenham mais controle da gestão pública. Da mesma forma, vamos incentivar entidades como o Observatório Social, que fazem um importante papel de controle e auxílio ao poder público na sua gestão. Nós precisamos da participação da sociedade civil dentro dos conselhos municipais, que também têm um importante papel fiscalizatório da gestão pública. E nós, como uma gestão democrática que somos, vamos cada vez mais abrir essas oportunidades e esses caminhos para que nós não tenhamos atos de corrupção. E não tenha dúvida, eu não estou aqui para fazer a defesa de absolutamente ninguém, apesar de ser advogada, mas quero dizer que nós não iremos compactuar com nenhum ato de improbidade administrativa. Nós seguiremos firmes na conduta em que nós já temos na nossa vida pessoal. Por isso eu peço seu voto. Vote 15. Candidata, o problema é que o atual prefeito, cujas cores Vossa Excelência defende, manteve no seu quadro um secretário que foi condenado por improbidade administrativa. Aí eu também sou advogado e também fico me perguntando, mas e o princípio da inocência? Mas neste caso nós estamos falando de dinheiro público, neste caso nós estamos falando de, na dúvida, em favor da sociedade, em dúbio pro società. Quer dizer, manter um secretário do primeiro escalão do governo, condenado por improbidade administrativa, ao lado da porta do prefeito, é uma coisa que para nós é inconcebível. Nós, como prefeito, nós queremos, a partir de janeiro, já instaurar uma auditoria completa nas contas e nos contratos da municipalidade. Há muita coisa a ser explicada nesse atual governo. E nós vamos criar uma controladoria externa, cujo Ministério Público, Observatório Social e outras entidades da sociedade civil organizada vai ter assento. Uma controladoria externa, independente, fora da administração pública, para cuidar da transparência. Vale lembrar que o nosso debate com os candidatos a prefeito de Balneário Camboriú está sendo transmitido também pelo Facebook. Meio-dia Itajaí, jornalismo, né? Os amigos que estão nos assistindo, querendo aí manter um contato pelas redes sociais com outras pessoas, podem indicar que estaremos aqui na íntegra fazendo a transmissão. Olha, seguimos com mais uma rodada de perguntas, é isso mesmo. E desta vez, os candidatos aí vão ter que perguntar conforme o tema sorteado. Nós vamos sortear, portanto, o assunto desta primeira pergunta. O assunto é trânsito de Balneário Camboriú. Está aqui, portanto, trânsito em Balneário Camboriú. Vamos sortear o candidato que vai responder, vai fazer a pergunta deste tema trânsito, Fabrício Oliveira. E o candidato que vai responder. Jade Martins é quem responde. Fabrício pergunta, Jade Martins responde. Vamos lá. O tema é trânsito, candidato. Transporte público é um tema muito importante que, com certeza,
diz respeito à evolução do trânsito. O que você tem, Jade, para o transporte público? O que você tem para o sistema coletivo de transporte em Balneário Camboriú que possa ajudar a amenizar a situação de mobilidade urbana em nosso município? Bom, falar de mobilidade urbana e trânsito em especial é uma grande satisfação. Nós tivemos uma administração que transformou positivamente a nossa cidade, que tinha avenidas tímidas, acanhadas, e hoje nós temos avenidas alargadas, que fez uma malha cicloviária de mais de 30 quilômetros de ciclovia, que propiciou outras oportunidades e alternativas para que nós tivéssemos uma fluidez melhor. Ampliou avenidas, abriu a Avenida Martin Luther, ampliou agora a 4ª Avenida, que segue num projeto inicialmente até 3.100 e depois, na nossa proposta de governo, irá até 3.700. Em relação ao transporte público, no nosso plano de governo, nós temos como proposta o transporte público integrado com a cidade de Camboriú e com a cidade de Itajaí. Nós sabemos que hoje não há mais como pensar em relação a transporte público se ele não for de forma regionalizada. Balneário Camboriú é uma cidade corredor que está entre esses 2 municípios que eu citei. E por isso nós vamos fazer um grande terminal de integração, aonde essa discussão já foi feita no plano diretor, aonde lá já foram estabelecidos inclusive os locais aonde nós teremos a construção desses terminais para que nós possamos ter oferecimento de um transporte público de qualidade para a nossa população, que seja num preço acessível, que tenha pontualidade e que estimule as pessoas a deixar os seus veículos em casa e a se utilizar, então, deste transporte. É dessa forma que nós vamos fazer, porque foi isso que a população nos disse no Colégio de Delegados que era o objetivo da nossa cidade em relação à mobilidade. Olha, eu quero dizer primeiramente que o governo, esse atual governo, de maneira equivocada, não discute transporte público com os demais municípios. E isso é um erro, até porque hoje não existe mais distinção geográfica para esse transporte público. Nós não pertencemos a um importante projeto que é o Inova Anf, nessa discussão, para melhorar a vida das pessoas que trabalham e precisam usar os outros municípios para se locomoverem. Mas nós vamos também voltar à Anf, voltar a essa discussão regional tão importante para o nosso trabalhador, para a nossa trabalhadora e para as pessoas que utilizam o transporte público, como também vamos implementar o BC Bus, aonde o usuário terá apenas 250 metros de distância para utilizar o seu transporte, para levar até os grandes corredores, sem nenhum custo a mais. E esperará somente 10 minutos para utilizar esse transporte público. E poderá fazer isso, inclusive, utilizando a tecnologia ou não. Poderá, num prazo máximo de 250 metros, no tempo máximo ou de 10 minutos e na distância máxima de 250 metros para poder tomar o seu transporte, ir até o seu trabalho, ir até o lugar aonde deseja. Obrigado, Isso sim é um obrigado, candidato. Seu tempo encerrou. Nós vamos ao sorteio de mais uma pergunta, de mais um tema para a pergunta. E o tema é pavimentação. Já foi mostrado aí para o nosso telespectador. Eu vou sortear agora quem irá fazer a pergunta. O candidato a fazer a pergunta é o professor Ozawa e quem irá responder é, portanto, Fabrício Oliveira. Pode fazer, candidato. Candidato Fabrício, Vossa Excelência fez parte de um governo, o governo 45, que durante muito tempo achou que asfalto era sinônimo de desenvolvimento. Às vésperas das eleições, as ruas eram asfaltadas. Eu pergunto para Vossa Excelência, essa política velha vai continuar no seu governo? Quer dizer, asfalto é sinônimo de progresso, os fios e os encanamentos não vão ser mexidos, então somente vamos asfaltar? Esse é o desenvolvimento, essa é a nova ideia? Bom, primeiro dizer que asfalto é também sinônimo de progresso, mas não é só isso não. Por exemplo, na Avenida Brasil, nós vamos aterrar os cabos e para isso vamos ter que quebrar asfalto e refazer esse asfalto, mas vamos aterrar os cabos para dar uma nova repaginação da Avenida Brasil, aquele importante corredor econômico em que nós temos que também padronizar a sua comunicação visual. A Avenida Brasil é um dos centros de comércio mais adensados do Brasil e nós temos que protegê-lo e repaginá-lo. A questão do asfalto, acima de tudo, será discutido isso numa discussão permanente com a população. Quando eu digo quebrar o muro, é, acima de tudo, entender as demandas. Existem ruas hoje em Balneário Camboriú que estão escuras. Existem ruas hoje em Balneário Camboriú que estão abandonadas. Existem ruas hoje em Balneário Camboriú que precisam ser pavimentadas. Mas isso será uma discussão permanente com a associação de moradores, com as regiões da cidade. Nós não podemos mais privilegiar determinados locais em detrimento a outros. E, para isso,
O diálogo tem que ser permanente. O asfalto será levado com responsabilidade, a infraestrutura será levada com responsabilidade e virá consigo a iluminação, acima de tudo, a atenção a esses bairros que precisam mais atenção do poder público. Por isso que nós falamos em quebrar o muro, por isso que nós pedimos o seu voto. Vote 40. Professor Ozawa, pode comentar. Eu me preocupo um pouco, né, os comerciantes, os moradores da Avenida Brasil, que têm que se preparar financeiramente, porque vai vir aí aumento nos impostos, vai ter a contribuição da melhoria para fazer todos esses projetos aí. Cuidado, vai ter aumento de impostos, isso o pessoal da Avenida Brasil não quer mais. O asfalto deixou de ser sinônimo de desenvolvimento há muito tempo. É utilizado combustível fóssil, a permeabilidade é terrível, e o que acontece é recapeamentos mal feitos, né? Escondendo toda a problemática de saneamento básico, de gás encanado, de cabos aéreos para debaixo do asfalto. Isso tem que acabar. Essa política velha, e vejam, tem novas ideias, mas velhas práticas. Quer dizer, essa política velha de fazer asfalto está com os dias contados. A gente tem que virar essa página. As pessoas querem urbanismo. E urbanismo não significa simplesmente colocar lá petróleo, piche e asfaltar. Nós precisamos mais, nós queremos mais. E, por isso, eu peço o voto para o professor Ozawa 50. Bom, nós vamos ao sorteio de mais um tema, né, para a resposta dos nossos debatedores, escolhendo o tema que é educação. Vamos falar de educação. Quem irá perguntar sobre educação é o candidato Leonel Pavan. E quem está aqui, portanto, Leonel Pavan, quem irá responder é o Leonel Pavan, não poderá perguntar e responder, né, candidato? Então, vamos... E quem irá responder é o professor Ozawa. Tá bom, como professor, olha aí, ó. Educação. Candidato Leonel Pavan, pode fazer a pergunta. Professor Ozawa, eu, quando fui prefeito, no meu primeiro mandato, eu construí o CIEP, uma escola de tempo integral. E essa escola serviu muito aos trabalhadores, para as crianças e para os pais. Esta escola, ela foi e é fundamental para os nossos estudantes, alunos. Nós queremos continuar fazendo obras como essa. O que o senhor acha? Professor Ozawa, resposta. Bem, candidato Leonel Pavan, realmente, Vossa Excelência criou essa obra da educação, mas como uma prática de velha política, nomeou com o próprio pai, o nome do próprio pai dessa escola, né? Quebrando mais uma vez o princípio da impessoalidade previsto na Constituição. Eu lamento muito que essa velha prática, essa velha política ainda está rondando a sociedade. Mas eu queria aproveitar para fazer uma crítica aqui construtiva. Quer dizer, nós candidatos todos sonhamos com a educação integral. Contudo, nos últimos anos não foi construída nenhuma unidade escolar. Quer dizer, nós teremos aí um desafio para todos nós que um de nós for eleito e realmente quiser implantar a educação em tempo integral, nós vamos ter um belo de um desafio, porque no próximo ano, em 2017, 2018, talvez não seja possível. Nós não temos estrutura para absorver isso. Quer dizer, nós deveríamos ter planejado a educação integral 4 anos, 6 anos atrás, já alicerçando essa política pública. Eu, como professor, lamento muito que nós tenhamos abandonado essa questão da educação. Então, para nós, a educação em tempo integral é importante, não vai haver batismo de obra pública com o nome de parente, de amigo, correligionário, isso não faz parte da política que nós visualizamos do século XXI, a política da Constituição da República. A política que o pessoal quer é uma política isenta, uma política republicana e democrática. Então, candidato, educação para nós é prioridade. Obrigado, candidato. Nós vamos ao sorteio de mais um... Não responda? Você tem? Pois não, já estava querendo cortar aí o seu comentário, Leonel Pavan. Por a minha gentileza. experiência também pensa dessa forma, agora em diante, candidato. Porém, quer dizer que todas as escolas construídas em Balneário Camboriú nos últimos anos, ampliadas, na época, reformadas e construídas, todas elas ocorreram
no governo ou nos governos de Pavão e Rubens, nos governos do 45. Nós, assumindo, já a partir do ano que vem, vamos reformá-las, vamos respeitar os professores, vamos dar condições para que os alunos tenham uma escola realmente equipada e condizente com as suas necessidades. Por isso, conte conosco. Como prefeito que fui no passado, voltarei a ser um prefeito presente para conversar com os pais, com os professores e com os alunos. É inadmissível que um governo não tenha construído nenhuma escola nos últimos 8 anos. Bom, então vamos a mais um tema agora, então, né? Agora sim, escolhendo o tema. O tema é assistência social, né? Desenvolvimento social, né? Fica melhor como esse tema. E claro que, por eliminação, aqui nesse pote tem que ter a Jade Martins, né? Que vai justamente fazer o questionamento. E quem irá responder, por eliminação também, Leonel Pavão. Pode perguntar, Jade. Nós avançamos muito quando se fala em política de assistência social no nosso município. Nós implementamos os CRAS, conseguimos uma sede nova e própria para o CREAS, que faz um importante trabalho de relevância para o nosso município. Investimos muito na parceria do terceiro setor com as entidades não governamentais que prestam um valoroso serviço para que nós possamos ter os nossos projetos voltados à área social. Eu quero questionar o candidato qual é a política mais importante deste segmento em que ele tem no seu plano de governo. Olha, nós começamos o trabalho com assistência social muito antes destes projetos do governo federal. Nós temos servido, aliás, somos exemplos para o Brasil, quando realizamos, eu não estou vendo o tempo na televisão. O tempo será, pode deixar aqui. Quando aparecer o tempo, pode seguir, é 30 Nós segundos, realizamos o tempo já vai aparecer na sua tela. Projetos como Leite Amigo Pão, projetos como justamente o Agito no Bairro, projetos com oficina, projetos aonde os alunos de cada escola faziam Olimpíadas esportivas. Isso integrava as famílias, integrava os jovens e os adolescentes. Este respeito que nós tínhamos no passado com as famílias, com os idosos, com as mulheres, com os jovens, crianças e adolescentes, irão novamente receber a partir do ano que vem. Nós realmente temos projetos que serão, e é de grande importância, não apenas para aquelas crianças de Balneário Camboriú, mas também até de filhos de trabalhadores de outra cidade. Nós precisamos de trabalhar em parcerias, porque os problemas sociais de um lugar acabam prejudicando também o outro. Por isso, queria dizer à nobre candidata que vocês perderam 13 recursos do governo federal por não responderem corretamente o questionário para liberação de recursos nessa área. Obrigado, candidato. É a vez do comentário da candidata Jade. Eu me preocupo quando eu escuto uma fala do candidato que me parece estar extremamente desatualizado quando se fala de política de assistência social. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, tive a oportunidade de presidir também o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e nós sabemos que nós avançamos muito nas políticas de forma que elas sejam atreladas justamente à linha de raciocínio vinda pelos ministérios a nível federal. Nós somos referência hoje aqui em Balneário Camboriú quando se fala numa política de resgate social, somos referência quando se fala em CRAS e queremos ampliar ainda mais esses serviços. Nós vamos construir um novo CRAS, vamos continuar implementando políticas voltadas ao abrigamento das nossas crianças através da construção de um abrigo municipal próprio, vamos construir a Casa-Dia do Idoso e, consequentemente, trazer também uma nova estrutura de lar de permanência, de longa permanência para as pessoas idosas da nossa cidade. Temos propostas concretas e eu faço convite para que você analise elas com muito cuidado, porque há diferença entre nós. Obrigado, candidata. Olha, estamos colaborando aqui na RIC TV Record para que esta seja a eleição mais importante da sua vida. Você tem um hashtag aí para participar nas redes sociais também, que é hashtag Meu Voto Decide. E também estamos no Facebook ao vivo, né? Meio-dia Itajaí, jornalismo. Nós vamos ao intervalo e voltamos com mais um confronto aí entre os candidatos a prefeito de Balneário Camboriú.
Estamos de volta com o debate dos candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú. Vamos às regras deste bloco. Este bloco terá 2 momentos para os candidatos se confrontarem. No primeiro, o candidato pergunta para candidato e o tema é livre. Quem pergunta tem direito a comentar a resposta. O candidato que fará a primeira pergunta foi escolhido por sorteio, realizado antes do debate. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para o comentário. Na sequência, em outro momento deste bloco, candidato pergunta para candidato, com tema sorteado pelo mediador. Quem pergunta e quem responde também será escolhido no sorteio realizado na hora. Quem pergunta tem direito a comentar a resposta. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para o comentário. Bom, por sorteio prévio, quem começa é o candidato professor Osal. Para quem o senhor pergunta, candidato? Eu vou perguntar para o Fabrício de Oliveira. Candidato, um dos princípios mais caros da República é o Estado laico. Todos sabemos que Vossa Excelência é um homem religioso. A gente sabe que em julho já é tradicional em Balneário Camboriú o casamento coletivo. Eu quero saber se o senhor vai assumir o compromisso perante as câmeras, perante o eleitor, de que vai haver casamento igualitário, casamento homoafetivo na Praça Almirante Tamandaré no próximo julho. Obrigado pela pergunta do candidato Osal. Primeiro dizer que um prefeito da cidade, ele tem que governar para os diferentes, para os iguais e para os diferentes, independente da sua crença, independente da sua religião, independente para o seu segmento. E tudo aquilo que estiver contemplado na legislação e que for decisão judicial, tem o prefeito a obrigação de executar. Portanto, em nosso governo não haverá distinção, não. Em nosso governo não haverá os diferentes. Em nosso governo não haverá o privilégio de grupos ou segmentos em detrimento a outro. Por isso que nós temos em nosso plano de cidade a queda do muro. A queda do muro não é somente a queda do muro que divide as regiões, a prioridades e investimento nos bairros, mas, acima de tudo, que privilegia acabar com o privilégio de grupos políticos, acabar com o privilégio de grupos de pessoas, segmentos, e verdadeiramente formatar uma interlocução com a sociedade. E é essa interlocução que eu proponho. Em nosso governo não haverá distinção de pessoas, aonde por segmentos ou por religião ou por crenças serão desprovidas ou desprestigiadas. Portanto, candidato Ozawa, o meu compromisso é sim fazer um governo transparente, decente e executar aquilo que diz a lei, independente de segmento ou grupo religioso. E lá nós vamos cumprir, porque nós vamos governar verdadeiramente para todos, mostrando um governo eficiente, um governo de gestão. E o que falta nesse governo hoje é a interlocução. Talvez seja isso um grande ponto que as pessoas se sintam desassistidas ou em falta de um diálogo permanente. Comigo não vai acontecer isso, até porque o privilégio não será para poucos, será para todos. Nós manteremos com respeito e com dignidade, independente de crença, fé ou religião. Por isso, com muito respeito, eu quero pedir o seu voto para aquele que vai governar para todos, sem distinção. Vote Fabrício Oliveira, 40. Fiquei na dúvida, as minorias vão ter que esperar uma decisão judicial ou vai haver o casamento, talvez vai haver o casamento homoafetivo na praça pública. Privilégio as minorias é o que menos tem, pelo contrário, são excluídas da sociedade. O atual governo vetou 2 casais homoafetivos que queriam casar no casamento coletivo. Então, por influência religiosa. Então, eu lamento que isso tenha acontecido, porque não é questão de lei, candidato. Vossa Excelência foi deputado federal. Está na Constituição da República que todos são iguais perante a lei. Então, essa igualdade tem que ser levada ao extremo. Respeitar a diversidade, respeitar as minorias e incluí-las, né, naquilo que se diz respeito da república, da democracia. A cidade tem que ser uma cidade inclusiva, Balneário Camboriú é cosmopolita, nós gostamos de dizer que recepcionamos, mas por debaixo da cortina, por trás da cortina, a gente exclui ainda as pessoas. Então, o PSOL defende, sim, as políticas LGBT que não se resumem tão somente a um casamento homoafetivo. Tá aí, portanto, o candidato Fabrício Oliveira é quem faz a pergunta agora, né? Escolhe o candidato e já, na sequência, a resposta. Eu quero perguntar ao deputado Leonel Pavan. Primeiro, eu quero repudiar a informação de que Fabrício Oliveira irá vender a EMASA. O senhor questionou isso no seu Facebook, eu lhe respondo agora. A EMASA é uma conquista de Balneário Camboriú e será mantida e valorizada. E eu quero também lhe perguntar
também se levantou nas redes sociais que o senhor não cumpriria o seu mandato até o final. E lhe faço essa pergunta com muita tranquilidade, porque também repudio informações anônimas que são soltadas na internet aí. Então eu lhe pergunto, o senhor vai cumprir o seu mandato até o final como prefeito, se for eleito? O candidato mente. Nas minhas redes sociais, no meu Face, não tem isso. Eu não conhecia esse seu lado. Você sempre sentou aqui, deitou aqui no meu ombro, sempre foi um amigo que me procurava justamente nas suas horas difíceis, quando precisava. Mente que encontrou na minha rede social esse tipo de coisa. Eu, Leonel Pavan, gravei um vídeo respondendo a uma infâmia que cometeram em ligações clandestinas a moradores de Balneário Camboriú, que eu renunciaria ao nosso mandato. Eu assumi a candidatura porque eu amo Balneário Camboriú. Eu assumi essa candidatura a prefeito que eu quero governar mais 4 anos. Eu quero fazer por essa cidade o que eu fiz no passado. Quando eu investi na educação, eu investi na saúde, eu investi nas pessoas, melhoramos a qualidade de vida de Balneário Camboriú. Esta cidade cresceu, evoluiu no turismo e no social, pois a colocamos em primeiro lugar em qualidade de vida no estado de Santa Catarina. Assumi esta missão, renunciando, e renunciarei, é lógico, porque vou ser prefeito 4 anos, e vamos viver os melhores 4 anos da história de Balneário Camboriú. Conte comigo, você que me conhece, você que vivenciou os meus governos, que vivenciou o crescimento social e econômico desta cidade. Tenha certeza absoluta que eu e Fábio Flor, junto com uma equipe profissional, com uma equipe qualificada, vamos fazer o governo que vocês esperam. Agora, com muito mais experiência, com muito mais conhecimento, porque aprendi muito como senador da República e como governador. Balneário Camboriú vai vivenciar, sim, 4 anos dos melhores. Por isso eu peço, confie em nós, vote 45. Candidato Pavan, quem falta com a verdade aqui não sou eu. Quem falta com a verdade não sou eu. Eu nunca lhe encostei no seu ombro para chorar nem para lhe pedir ajuda. O senhor mente ao falar isso. Sempre tive uma relação de respeito. Reconheço o seu trabalho, reconheço os seus avanços, mas reconheço também que a política tem que mudar, que as velhas práticas não são as mesmas que devem ser usadas nos dias de hoje. E eu lhe fiz essa pergunta porque o senhor foi candidato, o senhor foi deputado federal e renunciou para ser candidato a prefeito. O senhor foi prefeito e renunciou para ser candidato a senador. O senhor foi senador e renunciou para ser candidato a vice-governador. O senhor se elegeu deputado, então, se eleger prefeito, renunciará para ser, então, prefeito de Balneário Camboriú. Então, as informações que aqui trago são informações de uma conduta histórica, não de uma mentira, deputado. Não preciso mentir a seu respeito. A nossa história está aí dada à prova. O nosso passado responde pelo nosso futuro. E por isso que nós precisamos de uma cidade que olhe, acima de tudo, para o futuro. Por isso que nós precisamos de novas ideias. Candidato Leonel Pavan é quem faz a pergunta agora e, por eliminação, faz a candidata Jade Martins. Candidata Jade, quando eu fui prefeito, construí vários centros esportivos para integrar a nossa juventude, para fazer as crianças se sentirem bem, os nossos adolescentes, nossas famílias. Queria lhe perguntar, qual foi o investimento que vocês fizeram para os bairros na questão do esporte, para as famílias? Eu agradeço pela pergunta, porque falar de esporte também é falar de uma área em que eu tive a oportunidade de atuar como conselheira municipal de esportes. Eu fui a responsável, candidato, por escrever a lei que criou o Sistema Municipal de Esportes. Nessa lei, nós criamos o Conselho Municipal, que discute a política pública voltada à questão do esporte para toda a nossa cidade. Nessa mesma lei, nós criamos o Fundo Esporte, que é o fundo destinado para custear projetos que são apresentados e escolhidos por este conselho, que é também formado por membros paritariamente da sociedade civil, que elencam quais são as prioridades e quais são os projetos que nós vamos atender em Balneário Camboriú. Nós também criamos o Bolsa Atleta, que está inserido dentro desse fundo e dentro do Sistema Municipal de Esportes. O Bolsa Atleta
acabou com uma política que antes era feita pela administração anterior, em que somente valorizavam atletas de fora, com o objetivo único de ganhar medalhas. Hoje não. Hoje nós temos uma valorização do nosso atleta, que treina, que mora aqui em Balneário Camboriú e que recebe por parte do poder público o incentivo para que possa custear em parte as suas despesas para o seu melhor desenvolvimento. Nós reformamos todos os campos, nós reformamos e construímos ginásios, novos ginásios de esportes, e vamos agora fazer o maior empreendimento no bairro das Nações, que é o Parque das Nações, que será também replicado no bairro dos Municípios, aonde nós vamos ter mais de 9.600 metros quadrados de área construída, voltados somente a uma atenção integral na primeira escola de esportes que nós vamos ter. Eu falo isso porque eu sou mãe e, como conselheira dos direitos da criança e adolescente, eu sei a importância do esporte na vida dos nossos filhos. Isso, investimento como esse, é a garantia de que nós teremos uma sociedade com muito mais oportunidades e crianças disciplinadas, porque o esporte é disciplinador e nós vamos investir fortemente nessa linha. Por isso eu peço seu voto. A candidata está vivendo em outra cidade. Não é isso que nós estamos vivenciando em Balneário Camboriú. Parece que ela está em outro município. É um caos. Todas as quadras esportivas de Balneário Camboriú, todos os campos, todos os centros comunitários, todas as quadras esportivas, investimento nas quadras das escolas e nos ginásios cobertos, foram feitos pelos governos 45. Ela fala como se fosse que fez tudo, que a cidade fosse boa. O povo quer mudança, de verdade. O povo quer viver melhor. O povo quer fazer com que seus filhos se sintam bem, pelo menos como se sentiu no passado. Eu quero aqui, quando ela fala em projetos sociais, você se recorda do triatlo, onde a Globo e mais 100 e poucos países do mundo mostravam a toda Balneário Camboriú no esporte? Infelizmente, elas acabaram tudo isso. Nós vamos investir de verdade no esporte. A sua cidade não deve ser a de Balneário Camboriú. Por isso, vote 45 para viver melhor. Obrigado, candidato. Agora é a vez da candidata Jade Martins perguntar ao candidato professor Ozawa. Meu colega Ozawa, nós escutamos muito esses questionamentos em relação à necessidade de Balneário Camboriú retornar para a ANFRE. E eu gostaria de saber a sua opinião. Lembrando que quando nós fazíamos parte da ANFRE, nós destinávamos a ela em torno de R$1 milhão para que nós tivéssemos uma contrapartida por parte da entidade na regulação dessas relações. Queria saber a sua opinião sobre isso. Tranquilamente. A nossa candidatura apoia as políticas metropolitanas, políticas microrregionais. Nós não podemos colocar Balneário Camboriú numa bolha como se nós fôssemos autossuficientes. E aí eu dou dois exemplos muito simples. O primeiro deles, a água. A gente capta água no rio Camboriú, de Camboriú. O lixo, os resíduos sólidos, nós depositamos todos os nossos resíduos sólidos em Itajaí. R$2 milhões para quem gasta 32 milhões de reais na passarela trato feito, para mim é trocado. Nós precisamos pensar em políticas públicas metropolitanas com urgência. Balneário Camboriú se isolou, de certa forma, nos últimos anos em termos de gestão. Acho que foi um equívoco, candidata, me perdoe a crítica, mas acho que Balneário Camboriú tem que voltar a falar, dialogar com os municípios limítrofes com urgência. E aí a gente inclui isso, transporte público, saúde pública. Nós não podemos tapar o sol com a peneira e fingir que o Hospital Ruth Cardoso não se tornou um hospital regional, por exemplo. Então, nós precisamos voltar com urgência a conversar com esses gestores nossos vizinhos. Bem, eu, com relação a essa questão da ANFRE, para mim, é muito tranquila, né? A ANFRE, como bem o candidato já pontuou, tem uma escola para pensar políticas públicas metropolitanas. Então, para nós, o retorno da ANFRE é uma medida absolutamente tranquila e urgente. Nós precisamos voltar à associação. R$2 milhões para quem
gasta 32 milhões numa passarela, para mim é tranquilo, né? Agora, falar de dinheiro público é falar de orçamento participativo. Como é que a gente vai gastar o dinheiro público? A gente precisa ouvir as pessoas, ouvir nos bairros. Eu sou o único candidato que mora no bairro das Nações, que é o bairro mais populoso da cidade. Eu gostaria, como cidadão, de ser ouvido lá. Quer dizer, há orçamento suficiente? 630 milhões de reais é muito dinheiro. As pessoas precisam decidir. Eu quero primeiro dizer que eu lamento muito quando é falado da passarela como um grande benefício para aquela comunidade da Barra, que nós sabemos que foi com esse ar de desprezo, como se aquela população merecesse qualquer tipo de equipamento. Nós sabemos do valor daquele povo da região sul e construímos um equipamento à altura do nosso povo e da nossa gente, que hoje está lá vibrando com a sua independência. Mas eu quero dizer que a ANFRE é uma associação privada que sobrevive com recurso público e que o que precisa em relação a políticas regionalizadas é da boa vontade de todos os prefeitos de abrirem um canal de diálogo, de conversa, independente de ser intermediado por uma entidade privada que é custeada com recurso público. O Balneário Camboriú repassava 2 milhões em média para o custeio da ANFRE e nós vamos investir isso em projetos e vamos manter esse bom relacionamento com os demais municípios para que as políticas sejam integradas de forma regionalizada. Por isso eu peço o seu voto. Vote 15. E agora vamos para mais uma rodada de perguntas. Lembrando que desta vez os candidatos vão ter que perguntar conforme o tema sorteado. Nós vamos sortear o assunto dessa primeira pergunta. O tema é cultura. O tema é cultura. Quem pergunta é a candidata Jade Martins. Quem responde vai ser candidato Jade Martins. Não tem como você perguntar e responder, Jade. Então, nós vamos colocar aqui para a resposta, conforme sorteado, Fabrício Oliveira. Fabrício, eu estava olhando o seu plano de governo e nós percebemos que a sua proposta para a cultura ela é um tanto quanto tímida e está um tanto quanto desalinhada também do Plano Municipal de Educação, que foi amplamente discutido pela nossa classe artística. Eu gostaria de perguntar por que o senhor, que fez parte e defendeu durante toda a vida o governo do 45, não aplicou medidas de ouvir a sociedade artística e, inclusive, criar uma lei como a LIC, que é referência hoje na nossa cidade. Primeiro, desatualizado, eu acho que está as informações, com todo o respeito, Jade, a você, desatualizado está as informações sobre o seu governo e sobre a realidade que se encontra hoje o município. Né? Mas em relação à cultura, acima de tudo, nós vamos fazer um censo cultural. Nós temos aí importantes manifestações culturais em nosso município, que podem ser valorizadas, que podem privilegiar inclusive o turismo cultural. Por exemplo, os nossos valiosos pescadores da Barra, onde ali possui toda uma tradição que pode também ser usada como um grande mecanismo cultural de incentivo e fomento econômico para os pescadores e para a Barra. E esse censo cultural que nós vamos fazer vai privilegiar todos os nossos artistas e todas as manifestações culturais. Nós vamos fazer a Avenida das Artes, ali na Avenida Central, onde terá como foco o nosso teatro municipal. Teatro esse que contará também com espaços de manifestações culturais, espaços que possam levar também, além das manifestações, a verdadeira integração daquela avenida como um objeto de fomento econômico e cultural. Nós precisamos fortalecer a cultura em Balneário Camboriú. E fortalecer a cultura, acima de tudo, é fortalecer também o projeto Oficinas, é fortalecer o contraturno, é levar as manifestações culturais, seja ela na educação, nos locais públicos, e utilizar também a cultura como uma grande ferramenta turística. O governo pouco avançou nisso. Aliás, o governo esquece do que foi feito e o governo esquece do que tem que se fazer. Portanto, nós estamos aqui com novas ideias para privilegiar a cultura local, valorizar o nosso artista e, acima de tudo, também explorar o nosso turismo cultural em Balneário Camboriú. Pode responder, candidata Jade. É uma pena que esse formato do debate nós não podemos mostrar documentos, mas eu estou aqui com o plano de governo do candidato Fabrício Oliveira e que sequer fala sobre essa nova ideia que ele surgiu agora aqui de fazer esse espaço na Avenida Central. Isso não está aqui. Isso é falta de compromisso, de respeito com as pessoas que estão nos ouvindo, candidato. Elas precisam ter ciência do que está
está sendo proposto com a realidade do dia a dia. Nós não estamos brincando aqui de fazer proposta, brincando de planejar a nossa cidade. O senhor não apresentou essa proposta no seu plano de governo. Eu quero dizer que os artistas locais sabem o quanto nós avançamos na cultura. Nós criamos a LIC, que hoje proporciona uma possibilidade dos projetos todos serem direcionados para artistas da nossa cidade, valorizando as diversas manifestações culturais. Não depende mais do artista local ser amigo do prefeito para conseguir recurso público para apresentar o seu projeto. Hoje quem define a política pública da cultura é o Conselho Municipal de Cultura. São os nossos artistas e é assim que nós vamos continuar seguindo. Obrigado. Nós vamos a mais um sorteio de um tema para poder haver a pergunta e também a resposta: segurança pública. E quem pergunta é o candidato Leonel Pavan. E quem vai responder é o candidato professor Ozawa. Professor Ozawa, nós temos realmente um compromisso muito grande com a nossa cidade, com os nossos moradores e com quem nos visita. Nós precisamos ter realmente uma segurança voltada a todos, não apenas a segurança a determinadas pessoas. Aqui quem criou a Secretaria de Segurança fomos nós, do 45, e temos que elogiar aí a Guarda Municipal. O que o candidato pensa referente à segurança? Penso que a Guarda Municipal precisa ser mais ouvida. Me reuni com a Associação dos Guardas Municipais e eles me pontuaram alguns problemas sérios, principalmente a respeito de estrutura. Não adianta termos um efetivo muito grande de guardas municipais, uma folha salarial grande, sem dar oportunidades, sem dar ferramentas para esses agentes públicos trabalharem com liberdade naquilo que precisam fazer nas suas tarefas. A Guarda Municipal Armada me pontuou, por exemplo, candidato, que a última turma ainda espera o uniforme chegar. Os turnos, eles trocam os coletes à prova de bala suados entre si no intervalo dos turnos. Quer dizer, eles até questionam que provavelmente o colete à prova de bala já não funcione mais. A gente não pode colocar em risco esse agente público, esse guarda municipal. Eu quero dar um recado aos guardas municipais. Eu, se eleito for, vou proporcionar a possibilidade de vocês elegerem entre si o comando. Não é possível que seja um comando político, não é possível que tenha essa ingerência do gestor público, do prefeito municipal, para indicar quem é o comandante da Guarda Municipal. E, por último, armas não letais, esse é o futuro. Quer dizer, as armas de fogo estão aí com a Polícia Militar, mas as armas não letais é o que a população deseja, é o que o próprio guarda deseja para conter algumas ocorrências. Então, para mim, a segurança pública precisa descentralizar, fazer postos fixos da Guarda Armada Municipal na frente das escolas da rede municipal. Quando fui governador, eu comprei as primeiras taser do Brasil. Foram 700 armas não letais e colocadas à disposição da Polícia do Estado de Santa Catarina. Quero aqui elogiar a implantação da Guarda Municipal. Foi fundamental e importante, mas nós devemos fortalecê-la ainda mais, equipá-las, fazer novos concursos, ampliá-las, porque isso já é uma realidade. Precisamos colocar barreiras de novo na entrada e saída na cidade. Unidades de segurança nos bairros. Precisamos lá, tanto fixa como móvel. Hoje o cidadão, o que mais pleita nas pesquisas é saúde e segurança. E nesta área, o governo também está deixando a desejar. Dar segurança às famílias, dar segurança às pessoas, é uma obrigação do Estado, mas também do município. E para termos segurança, é também investir no cidadão, investir nas crianças, adolescentes, nos jovens. Precisamos dar oportunidades para viver. Por isso, eu peço a você, vote no 45. Vamos a mais um sorteio, a mais o tema, né? Que será respondido pelos nossos candidatos, transporte coletivo. Quem vai perguntar é o professor Ozawa. E quem responde é, portanto, Leonel Pavan. Olha, candidato Leonel Pavan,
No último debate, nós ficamos curiosos a respeito de uma proposta de usar a tecnologia através de um aplicativo do celular, mas o candidato não se deu conta que a maioria das pessoas não tem smartphone nem internet. Eu quero saber, essa proposta de 10 minutos, correios de ônibus, será que isso vai ser uma realidade numa cidade que tem tráfego intenso a temporada, tudo bloqueado? Como é que o senhor enxerga esta proposta? Primeiro, dizer o seguinte: quem implantou o transporte coletivo municipal em Balneário Camboriú, tenho honra e alegria dizer que fomos nós quando fomos prefeito. E a população passou a ser assistida. E depois, inclusive, os próprios mototáxis. E fortalecemos também todos os taxistas. Nós demos uma nova roupagem a todos os carros dos taxistas. E houve uma perfeita parceria. Mas nós precisamos investir no transporte público integrado. Precisamos das cidades de Itapema, de Camboriú, de Itajaí. Nós temos que fazer isso com muita transparência e ter coragem para fazer isso. Não ficar submisso a determinadas empresas. Por isso que precisamos investir maciçamente no transporte coletivo. Porque a cidade, ela se fala muito em acessos, e vamos fazer muitos acessos, novas rodovias, vamos fazer viadutos, vamos investir na mobilidade urbana, em ciclovias, que é muito importante. Vamos fazer a ciclovia até Itapema, seguindo a Interpraias. Mas é fundamental que nós tenhamos uma cidade que nem Balneário Camboriú, um transporte coletivo integrado para atender a todas as pessoas, aos trabalhadores, aos empresários, aos idosos, enfim, a todos. Por isso, quero pedir a você, vote em nós, vote no 45, para melhorar a nossa cidade. Bonitos termos, candidato, e me parece que todos falam mais ou menos a mesma coisa, mas o que a pessoa lá do Bairro das Nações, dos municípios, do Yacht Club, mais quer é mais ônibus, segurança nos horários e rotas diversificadas. Então, assim, falar de transporte público atualmente é falar de quebra do monopólio da única empresa que presta o serviço, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, utilizar mais micro-ônibus e menos carros grandes. Nossa cidade é uma cidade com ruas estreitas ainda em alguns pontos, e fazer com que os horários sejam respeitados. Claro que é difícil por causa do tráfego da nossa cidade, por isso os micro-ônibus. Então, mais rotas, mais pontos de ônibus humanizados. As pessoas precisam ter um mapeamento desses pontos, né? Às vezes nem sabem onde exatamente é o ponto de ônibus. Então, nós precisamos pensar nas pessoas de verdade, dos trabalhadores e das trabalhadoras que usam o transporte público. Aplicativos e outras coisas podem funcionar na Avenida Atlântica, na Avenida Brasil, mas o público que utiliza do transporte público não é esse. Obrigado, candidato. Nós vamos ao sorteio de mais um tema. O tema é impostos e taxas, né? Por eliminação, o Fabrício Marinho, aqui está, o Fabrício Oliveira, desculpa, Fabrício Oliveira, aqui está, é quem vai perguntar. E, por eliminação, Jade Martins é quem comenta, quem responde. Candidata Jade, a gestão é um fator predominante para que nós possamos enxugar a máquina, para que nós possamos otimizar os nossos recursos e, acima de tudo, não onerar o nosso contribuinte pelo inchaço da máquina e para poder garantir os investimentos necessários que nós temos que avançar em todas as áreas. Eu quero lhe perguntar se a senhora acha que gestão essencialmente se faz de maneira eficaz quando o seu governo trocou quase 100 vezes o número de secretários municipais. Eu agradeço pela pergunta, mas eu sinto informar que a pergunta é sobre impostos e taxas e eu vou me ater ao tema que ali está sendo questionado. A nossa administração tem o orgulho de dizer que não aumentou nenhum imposto e nenhuma taxa que não tenha sido corrigido somente pela inflação. Nós acabamos de vez em Balneário Camboriú com uma triste realidade que a nossa população vivia lá do governo 45, em que tinha como defensores o Leonel Pavan e o Fabrício, que cobrava a contribuição de melhoria para que o asfalto passasse na frente da sua casa. E eu tenho certeza que o morador que hoje está aqui nos prestigiando, nos ouvindo, lembra disso. Nós extinguimos a contribuição de melhoria. O asfalto que nós levamos para frente da sua casa, ele foi feito sem cobrar
um centavo da população, porque isso é responsabilidade com o poder público. E quero dizer mais, nós criamos alternativas de receita juntamente com a construção civil através das operações urbanas consorciadas, que surgiu uma nova matriz para que nós pudéssemos implementar as obras de infraestrutura e de mobilidade que o município precisa, sem aumentar o imposto para nenhum dos nossos contribuintes. Isso foi uma alternativa criada e eu quero aqui fazer a honra ao nosso querido Auri Pavone, que foi secretário de Planejamento e que tirou essa grande ideia para que nós colocássemos hoje a possibilidade de avançarmos nas transformações que Balneário Camboriú precisa, sem cobrar e sem colocar a mão no bolso da população que já faz o seu importante candidata. papel. Olha, dizer à candidata que gestão tem tudo a ver com taxas e serviços. É por isso que nós vamos fazer gestão e não vamos aumentar taxas de serviço. Esse asfalto que foi anunciado pela candidata foi objeto da operação também Trato Feito. Essa investigação que até agora não está devidamente explicado e que não está elucidado pelo governo. Portanto, investimento em gestão. Investir em gestão é colocar pessoas capacitadas, é colocar pessoas preparadas, é não fazer a radiografia das urnas e para fazer com que o nosso contribuinte pague a conta. Foi trocado quase 100 vezes o número de secretários. Portanto, nós não podemos mais admitir isso. Isso nós não iremos admitir. Por isso, vamos otimizar os recursos, melhorar o serviço público e não vamos onerar a isso o nosso contribuinte. Isso tem a ver gestão, tem a ver sim com taxas, tributos e impostos. É por isso que nós vamos otimizar e respeitar a gestão pública. Bom, nós vamos a mais um intervalo e no próximo bloco os 4 candidatos a prefeito de Balneário Camboriú vão dar seu ponto de vista sobre uma mesma questão. Estamos retornando, olha, com mais um bloco do debate dos candidatos a prefeito de Balneário Camboriú, né? Agora nós vamos aí às perguntas da comunidade, né? Nós vamos começar com o questionamento da Jane. Ela trabalha aí no comércio em Balneário Camboriú. A gente foi até as ruas justamente para saber o que a comunidade quer saber dos candidatos a prefeito de Balneário Camboriú, qual é o pensamento deles, quais são os questionamentos. Vamos à pergunta da Jade. O que vocês estariam fazendo por turista vir para cá, para valer a pena eles virem para cá, para valer a pena eles estar gastando aqui em Balneário Camboriú? Portanto, esse é o questionamento da nossa comunidade, da Jane, e nós vamos então sortear quem irá responder. Leonel Pavan, então, portanto, a resposta. E quem comenta, já vou sortear também quem comenta, né? Não, aquela pergunta da Jade, o senhor foi sorteado para responder. Da Jane, aquela pergunta da Jane, o senhor foi sorteado para responder, tem 1 minuto. E quem irá comentar, então, portanto, é o professor Ozawa. Nos meus próximos 4 anos de prefeito em Balneário Camboriú, vamos fazer investimentos em toda a área de Balneário Camboriú, toda a região. Fazer investimento para quem aqui mora e para quem nos visita. Eu sempre digo que a cidade só é boa para o turista se for boa primeiro para o povo que nela mora, oferecendo educação, saúde, lazer, entretenimento, oferecendo uma cidade condizente para você se sentir bem. Se você se sentir bem, o turista, quando chegar aqui, também vai gostar da cidade. Mas para nós trazermos mais turistas para esse município, precisamos mostrar a todo o Brasil e ao exterior que essa cidade vai voltar a melhorar conosco, nos nossos governos, porque infelizmente no momento estamos perdendo turismo nacional e internacional. Os investimentos vão ocorrer na infraestrutura, no saneamento e no engordamento da faixa de areia e na qualidade de vida da nossa gente. Balneário Camboriú não precisa inventar a roda no turismo. Nós podemos aprender com outras cidades.
Gramado, Paraty, são cidades que vivem o turismo o ano inteiro. O turismo de eventos é a nossa próxima página, quer dizer, para fomentar o turismo o ano inteiro e para que as pessoas venham para Balneário Camboriú curtir o parque gastronômico que nós temos, né? Nós temos hoje o comércio, prestação de serviço especializado, comerciantes que comercializam produtos de valor agregado, né? Então nós podemos receber sim o ano inteiro e pensar no turismo de eventos. Turismo de eventos pode ser cultural, nós temos Gramado, o Festival Internacional do Cinema, nós podemos pensar na Bienal do Livro, também nos turismos de negócio, né? Nos eventos de negócio, Salão do Automóvel e etc. e tal. Nós teremos que passar essa página e pensar o turismo o ano inteiro. Para pensar o turismo o ano inteiro, tem que ter a proatividade do próximo prefeito. O próximo prefeito tem que escutar mais o Convention Bureau, que são as pessoas que trabalham com esse trade, com esse mercado lá em Balneário Camboriú. Bom, obrigado pela resposta e também pelo comentário dos candidatos. Agora nós vamos ao questionamento do morador Ricardo. O assunto é economia. Vejam só. A gente sabe que hoje o Brasil vive uma crise fiscal aí, então há muitos gastos desnecessários e também servidores ociosos nas prefeituras. Então, corrupção não é só no governo federal, a gente sabe que a nível municipal é maior ainda. Então, acho que eles acham, quais são as propostas que eles têm para a redução da máquina pública. Então vamos ao sorteio de quem responde. Quem responde é Fabrício Oliveira. Quem comenta é Fabrício Oliveira. Fabrício, você não pode responder e comentar. Então, quem comenta, Jade Martins. Bom, primeiro nós precisamos otimizar a máquina pública e para isso nós vamos colocar um conselho de gestão pública que vai sim sabatinar aquele secretário que o prefeito quer nomear. O prefeito quer nomear, ele tem que ter o seu currículo, o seu conhecimento, a sua área específica a adentrar e fazer a otimização da sua pasta. Para isso também nós vamos instituir a Escola Permanente de Governança Pública, onde nós vamos ali capacitação permanente ao nosso funcionário, capacitação permanente ao nosso servidor, na valorização para que nós possamos evidentemente otimizar o nosso recurso humano, que é valioso, mas, acima de tudo, fazer gestão, com pessoas capacitadas, com pessoas preparadas e tirar da radiografia política a acumulação de cargos meramente políticos, e sim colocar pessoas capacitadas que nós possamos verdadeiramente, que os recursos sejam otimizados e que as áreas da cidade sejam atendidas em todas as suas demandas. Por isso, eu quero pedir o seu voto. Eu quero dizer que nós vamos implementar também uma escola, na verdade implementar é tirá-la do papel porque ela já existe, foi criada agora pela essa administração, a Escola de Governo junto no PCCR, que foi instrumento também feito pela nossa administração, o Plano de Cargos, Remuneração e Salário dos Servidores Municipais, que hoje estavam numa defasagem de mais de 20 anos e foram extremamente valorizados. Eu quero aqui dizer para o candidato Fabrício, aproveitando a outra pergunta, que quando o secretário municipal não atinge o desempenho que é exigido, nós vamos sim substituí-lo quantas vezes forem necessários. Inclusive, esses secretários que não atenderam aos nossos desempenhos estão hoje apoiando o candidato. Mas a máquina pública, como um todo, ela tem que prestar um bom serviço. E, para isso, é uma valorização do servidor público, para que ele atenda às expectativas da nossa população. E nós vamos manter uma política séria, coerente, com uma gestão moderna, transparente e com a valorização do servidor público de forma permanente, inclusive capacitando e qualificando-o cada vez mais através desses instrumentos que já estão previstos. Bom, agora vamos assistir o que o Geraldo, morador do bairro dos Municípios, quer saber. Sobre a segurança pública, a gente tem tido muitos problemas agora com assaltos, pequenos furtos, essas coisas assim, e eu queria saber que providências eles teriam em relação a isso. Vamos lá, o sorteio para quem vai responder, responde Jade Martins, e quem vai comentar é Fabrício Oliveira. Quando nós assumimos a administração pública, existiu uma secretaria de segurança criada somente no papel. A estrutura de frota dela era 2 Celtas e uma Kombi velho. Nós tínhamos os guardas patrimoniais sem sequer um uniforme. Não tínhamos nenhum investimento em termos de segurança, somente aguardando que o governo do estado fizesse o seu papel. E, infelizmente, não existia por parte do poder público, da administração do 45, nenhuma atitude. E nós fomos lá e criamos a Guarda Municipal, implementamos e estruturamos a secretaria, investimos mais de 100 milhões de reais
mais nisso. E hoje a nossa proposta é chegar ao efetivo da guarda a 200 guardas municipais, chamar o que já está aguardando de concurso, investir em mais 100 câmeras de monitoramento para que a gente consiga ter uma qualidade melhor, inclusive na fibra ótica, na transmissão desses sinais. Vamos investir ainda mais na iluminação pública, exemplo do que nós já fizemos na praia na Avenida Atlântica e já fizemos em alguns bairros, trazendo um novo padrão de iluminação. Nós precisamos de um prefeito que tenha a coragem, que assuma o compromisso com a segurança em nossa cidade, como nós fizemos. Bom, primeiro, segurança pública, é importante se dizer, ela compreende diversos fatores. Dentre elas, nós vamos aumentar o efetivo, sim, da nossa valiosa Guarda Municipal, levá-la para todas as regiões de Balneário Camboriú, isso é muito importante, mas vamos investir também na Guarda Ambiental, na qual vai proteger as nossas encostas, que nos últimos anos tem sido ocupada de maneira preocupante, crescendo um problema social e também um problema de segurança pública em Balneário Camboriú. Segurança pública é uma cidade iluminada, é uma cidade que investe todos os seus recursos em todas as áreas, e assim mantendo também a área social, a área da educação em dia, e assim segurança pública também, acima de tudo, é fazer gestão, investir em tecnologia. Portanto, nós não temos compromisso em nomear pessoas segundo a coligação partidária. Não fizemos esse tipo de acordo. O nosso compromisso é colocar pessoas capacitadas e com gestão e não atender partidos políticos ou ex-secretários ou secretários atuais. Bom, o próximo assunto é saúde e quem pergunta é, portanto, o candidato professor Ozawa. O telespectador Juarez é quem justamente vai fazer a pergunta. Vamos ouvi-lo. Eu queria ver que proposta que eles têm para melhorias do Ruth Cardoso. Bom, então, o professor Ozawa responde e temos aqui também o candidato Leonel Pavan, que vai comentar ou responder. O candidato Leonel Pavan representa um grupo político, junto com a mesma base política do Fabrício, que colocou esse hospital lá no bairro dos Municípios sem recheio, sem equipamentos, sem pessoas dentro. Inauguraram após a eleição no período final do mandato para ter uma inauguração. A atual gestão, representada aqui pela Jade Martins, também demorou muito tempo para viabilizar uma gestão possível do hospital. E durante muito tempo o Hospital Ruth Cardoso, e ainda infelizmente, omitido a informação de que esse hospital atende demanda microrregional metropolitana, é um hospital regional. Para nós, a solução do Hospital Ruth Cardoso é uma só. O governo do estado e o governo federal assumirem um compromisso de dizer: este hospital atende as pessoas das outras cidades, não é mais um hospital municipal. Então, sem dinheiro, sem verba pública, o Hospital Ruth Cardoso vai continuar assim. O Hospital Ruth Cardoso foi construído, sim, pelo governo 45, o Rubens Espenal. Mas para termos também o Hospital Santinês juntos, os dois funcionando, um na região norte e outro na região sul. Eu não sei por quê, como é que esse atual governo não contribuiu ou não foi parceiro para manter também o Hospital Santinês aberto. Nós, tenho certeza absoluta, não só vamos reequipar totalmente o Hospital Ruth Cardoso, como valorizar os funcionários que lá estão, valorosos, porque estão trabalhando ali, às vezes, até com duras penas. E vamos reabrir, com certeza, todos os serviços necessários para atender bem a nossa comunidade. A exemplo do pronto-socorro, uma ampla sala que, por desrespeito à população, não reabriram. E para funcionar melhor a saúde, eu peço seu voto. Vote 45. Agora nós vamos a mais um intervalo e voltamos na sequência para o último bloco desse debate com os candidatos a prefeito de Balneário Camboriú. Perguntas que eu farei aos candidatos.
Estamos de volta e nesse bloco eu farei 2 perguntas que serão respondidas por todos os candidatos. Vocês terão, candidatos, 2 minutos para responder. E por ordem de sorteio, quem começa aí respondendo é a candidata Jade Martins. Bom, olha só, uma das reclamações, candidata Jade, vem da comunidade, né? Mais uma vez, e a gente sempre que vai questionar alguma coisa, vai se inteirar dos assuntos que são aí mais comentados junto à comunidade. Moradores que não moram no centro da cidade não são tão bem assistidos aí, né? E muitos dizem que o município só investe no centro por ser local de maior evidência. Quais são os seus projetos para os bairros também serem contemplados? Eu respeito a pergunta, Graciliano, mas nós investimos sim muito em uma atenção especial aos nossos bairros, não só aos bairros, na cidade como um todo. Nós temos políticas de todas as áreas voltadas para todos os bairros, mas nós temos como meta, especialmente no bairro das Nações, fazer esse grande parque, esse parque urbano das Nações, que vai trazer uma nova escola de atenção integral de esportes, que vai trazer um novo centro comunitário, vai trazer naquele espaço a sede da FME, que hoje é paga com aluguel. No bairro das Nações, nós vamos fazer a paralela da Avenida Palestina, formando um sistema binário que vai melhorar em muito a fluidez. Vamos levar até a divisa com Itajaí, lá no bairro Ariribá, a Martin Luther, para que nós possamos também fazer o sistema binário com a Avenida do Estado. No bairro dos municípios, nós temos a previsão de fazer esse mesmo parque que nós estamos fazendo no bairro das Nações, lá naquela região, na região da centralidade do bairro, para que as nossas famílias tenham uma oportunidade de lazer e que as nossas crianças tenham mais oportunidades de contraturno escolar. Lá também vamos fazer a paralela entre a 5ª e a 6ª Avenida, abrindo mais uma possibilidade de um eixo comercial naquela região. Temos como meta também a construção de novos polos de educação, de contraturno escolar e novos núcleos de educação infantil. Os núcleos de educação infantil vão atender o bairro Pioneiros, o bairro das Nações, a região do centro e o bairro da região sul. Lá nós também vamos prever novos postos de saúde, que está aqui na nossa proposta, no nosso plano de governo, que foi apresentada no dia 5 de agosto, no ato do nosso registro de candidatura. Nós entendemos as demandas e as deficiências. Nós vamos fazer esses postos de saúde também lá na região sul, lá no bairro das Nações, um na região central e um no Pioneiros, para que nós possamos ampliar os nossos serviços e atender a cidade como um todo. Nós teremos, com certeza, uma gestão voltada não somente para o centro da cidade, mas que vai abraçar a nossa cidade como um todo. Esse é o nosso compromisso, por isso peço seu voto. Professor Ozawa, a mesma pergunta e a sua resposta. Obrigado, Graciliano. Bem, eu já mencionei aqui nesse debate que eu sou o único candidato que moro efetivamente num bairro. Eu e minha família moramos no bairro das Nações, que é o maior bairro do município. Eu entendo muito bem a pergunta colocada pelo eleitor do bairro, porque, de fato, é preciso descentralizar as políticas públicas que têm sido muito concentradas no centro. E o meu pai e minha mãe moram no centro. E eu vejo a diferença do gestor público, como ele trata o centro e como ele trata os bairros. As pessoas de carne e osso, as pessoas que trabalham no turismo, que trabalham na construção civil, são as pessoas que estão morando nas zonas periféricas da cidade. Nós precisamos descentralizar as políticas públicas. Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre, por exemplo, a Rua Tailândia, que é do lado da minha casa lá, que dá para contar a história desses 3 candidatos aqui, das 3 gestões que eles participaram, das várias gestões que participaram, pelos buracos da Rua Tailândia. Tem remendos de todas as cores e todas as espécies. Convido as pessoas para conhecer, né, um pouco da história da pavimentação do bairro das Nações pela Rua Tailândia. Eu também penso sobre uma nova escola ali no bairro, né? Nós temos uma grande escola ali no Ariribá, nós temos algumas escolas da rede no bairro, mas precisamos repensar a forma que a gente constrói os edifícios e prédios públicos. Por exemplo, nós somos uma cidade vertical, por que não, né, uma escola verticalizada? E também pensar sobre o orçamento participativo, né? Uma das nossas políticas principais é
o orçamento participativo, que é dar voz e vez às pessoas do bairro. Você imagina lá no bairro dos municípios, no bairro das nações, ser convocado pelo prefeito municipal, o prefeito municipal estiver na frente de você para você falar quais são as prioridades. Então, onde que a prefeitura vai investir o dinheiro? As pessoas dos bairros têm que dizer onde é necessário. Eu não sou o candidato mágico que vem aqui dar a solução para todos os problemas da cidade. Eu quero ouvir, dar ouvido às pessoas que precisam ser ouvidas. Candidato Leonel Pavan. Bom, primeiro é o seguinte, que não é questão apenas a infraestrutura para os bairros, é também respeito aos moradores, é dar condições para que eles possam viver bem. E no atual governo, lamentavelmente, um trabalhador não tem médico para atender na questão de ortopedia, não tem os especialistas, por exemplo, para cardiologia, não fornece mais os remédios, os postos de saúde estão depredados, as escolas estão depredadas, as quadras esportivas não têm condições de serem usadas, os centros comunitários estão caindo, e é bom dizer que isso fomos nós que construímos. Nós, quando abriu um novo acesso na região norte do bairro das Nações, vamos continuar também a Martin Luther, mas vamos construir mais novas escolas, mais creches, vamos remodelar totalmente o estádio de futebol que foi por nós construídos, vamos abrir mais núcleo de atenção à mulher, vamos reequipar, ampliar, melhorar o PAI, que é o posto de atenção infantil que está abandonado, o núcleo de atenção idoso, que é para atender você idoso do nosso bairro. Precisamos reequipá-lo, reformá-lo, fomos nós que construímos. Vamos fazer com que todos os centros comunitários dos bairros, que até é um perigo entrar nos centros comunitários, foram construídos por nós, não receberam uma manutenção. Vamos refazer tudo, vamos fazer novos centros comunitários, um acesso que liga o Parque dos Bandeirantes à Nova Esperança, o acesso do bairro São Judas às praias agrestes pelo Morro da Cutia. Vamos fazer investimentos para que você, morador do bairro, possa ser respeitado e bem atendido. Eu não posso, aqui de repente, ouvir aqui da candidata do prefeito que a cidade está boa. A cidade não está boa, está faltando tudo. E ela precisa voltar a crescer como era no nosso governo. Por isso, acredite em nós, nos próximos 4 anos faremos o melhor governo da história. Candidato, agora a resposta é de Fabrício Oliveira. Olha, eu fico muito à vontade de falar sobre esse tema, que até foi alvo de algumas piadas aí quando nós falamos em quebrar o muro. Tirar esse distanciamento que existe das regiões da cidade, que não foi apontado por nós, mas foi apontado por você. Você que está aí, que respondeu sim às nossas visitas, os nossos questionamentos, o que nós precisamos fazer para o Balneário Camboriú. E esse isolamento é o que nós vamos tirar. O investimento no centro, ele tem que ser proporcionado também no investimento nos nossos bairros. E aí, atender às demandas é algo como prioridade do nosso governo. Veja bem, e não é só as obras físicas, não. São a interlocução, acima de tudo, o fortalecimento dos nossos conselhos, o fortalecimento das nossas associações de moradores que ficaram sem voz, que ficaram sem vez. Nós precisamos melhorar os nossos instrumentos que atendem as pessoas. Portanto, a interlocução é algo muito importante. E aí eu sei, por exemplo, no bairro das Nações, que o mais importante do que construir uma obra de 30 milhões de reais, por exemplo, é sim você tirar as pessoas da fila por especialistas. São mais de 3 mil pessoas na ortopedia. Temos que ter médicos nos nossos postos de saúde. Temos que tirar as pessoas das madrugadas para poder agendar as suas filas, para agendar as suas consultas. Precisamos estabelecer um atendimento em que um governo com quase 6 mil pessoas, que é o maior empregador do município de Balneário Camboriú, possa atender a todas as demandas. Demandas sem distinção. Sabendo que Balneário Camboriú possui um território pequeno, uma das menores cidades em espaço territorial, mas de uma importância singular, que nós precisamos entender que protegendo os nossos moradores, atendendo na segurança pública, atendendo na saúde, na educação, nós vamos proporcionar um atendimento ao nosso turista muito melhor. Portanto, nós vamos quebrar este muro, tirar os bairros do isolamento, tirar as pessoas e segmentos que não têm comunicação, e isso nós faremos com gestão transparente e séria, envolvendo as pessoas. É por isso que eu peço o seu voto para o 40.
Bom, agora eu tenho mais um questionamento a fazer para os nossos candidatos. Pela ordem de sorteio, quem vai responder primeiro é Fabrício Oliveira, segundo Leonel Pavan, na ordem professor Ozawa e como quarta resposta a Jade Martins. Eu sei que a pergunta até está no TP, eu reconsiderei essa pergunta, né, no que foi colocado, anotei alguns pontos. Nós estamos chegando ao encerramento do debate e pelo que eu tenho visto e colocado em termos de projetos nesta campanha, de sempre daquelas promessas de eleições que a gente ouve toda a campanha eleitoral, seja para presidente da República, para o Estado e também para os municípios. Isso intriga muito a população, porque são colocados, né, e não são cumpridos. Então eu colocaria o seguinte: compromissos de campanha é de uma responsabilidade e tanto, né, para a sociedade. Né? E demonstrar aos eleitores que tudo o que é colocado possa ser realizado. Ao assumir a administração, né, vemos que não tem sido assim. Qual a garantia que o eleitor tem de que tudo que foi posto aqui pelos senhores nessas propostas será cumprido? Bom, a gente começa com o Fabrício Oliveira. Muito bem, fico também muito à vontade de falar sobre isso, até porque o nosso plano de governo, assim como diz a candidata Jade, diz que nós inventamos, que nós estamos adaptando. Não existe nada adaptado. Existe um processo de ouvir. Existe um processo de construção em conjunto. E essa construção, ela não é estática. Essa construção, ela é permanente, envolvendo a sociedade, entendendo que o avançar dos problemas emitem uma solução imediata e o avançar das soluções também tem que ser conversando com as pessoas. Por isso, nós vamos garantir tudo aquilo que nós estamos colocando em nosso plano de cidade. Seja ela em todas as áreas, seja ela na educação, na saúde, no atendimento digno ao nosso contribuinte, na desburocratização, na falta de isolamento, tirar os bairros do isolamento, vamos garantir isso com gestão. Por isso, nosso compromisso, acima de tudo, é fazer uma gestão transparente. E quero reafirmar aqui o nosso conselho de gestão, aonde o nosso futuro secretário será sabatinado, será avalizado segundo o seu currículo, segundo o seu conhecimento, segundo as metas a serem atingidas. Chega de um governo pagar a conta com a radiografia das urnas. Chega de um governo pagar a conta indicando pessoas meramente pelo quesito político. Nós precisamos implementar a gestão, otimizar os nossos recursos. Balneário Camboriú, de fato, é uma cidade que tem um pequeno espaço territorial, mas num orçamento muito grande, num orçamento gigantesco, em que nós não podemos e não vamos ficar tapando o sol com a peneira e simplesmente colocando como se a cidade estivesse tudo bem, tudo correta. Por isso que o processo de ouvir, com o processo de gestão, acima de tudo, vai garantir que tudo que nós construímos, que foi ouvindo você que está aí, que foi ouvindo, batendo de casa em casa através da nossa internet, será feito. Porque nós estamos aqui para cumprir na essência, com gestão e, acima de tudo, com transparência. Por isso que eu quero pedir o seu voto. Vote no 40. Bom, nessa questão, eu posso falar com tranquilidade. Porque, com todo respeito aos demais que aqui estão, que eu não tenho absolutamente nada contra eles, mas um momento, eu entendo que cada um tem uma proposta, um programa importante para a nossa cidade. Mas o Brasil passa por uma crise enorme. O Brasil está numa crise sem precedente e os municípios estão pagando também um preço por falta de uma boa gestão no governo federal. O momento é de cuidado, o momento é de escolher a pessoa certa, a pessoa mais preparada. Com todo respeito, eu tenho muito mais experiência. Eu já fui 3 vezes prefeito, eu conheço muito bem gestão pública. Nós temos condições de ajudar a nossa cidade, buscando os recursos no governo federal, indo lá falar com os ministros, com o presidente, porque nós somos senador. Nós já estivemos lá, conhecemos, temos influência. E também no governo do Estado. Se nós não tivermos, neste momento de crise, influência, visão, experiência, poderemos pagar um preço muito grande. Não vamos lá para fazer carreira, nem vamos lá para ver se vai dar certo. Nós já fizemos e poderemos fazer muito mais. A nossa cidade de Balneário Camboriú, a prefeitura, é uma das que mais arrecada no estado de Santa Catarina. No entanto, não tem gestão.
Falta colocar as pessoas certas no lugar certo. Falta você fazer um governo com pessoas capacitadas, com pessoas qualificadas. Por exemplo, eu só tenho 3 partidos políticos nessa minha coligação. Não fiz acordo com cargo, porque quero fazer dos próximos 4 anos os melhores 4 anos da história de Balneário Camboriú, com gestão e eficiência. Por isso, eu peço seu voto. Obrigado, candidato professor Ozawa. Graciliano, eu concordo com o seu posicionamento. Faz parte do folclore da política brasileira esses programas de governo, esses planos de governo mirabolantes, que nem dotação orçamentária tem ainda. Quer dizer, a gente diz o que vai fazer, solucionar a vida das pessoas, e é só pegar dos últimos 4, 8, 12, 16 anos esses planos de governo e verificar que nada disso foi realizado, ou muito pouco foi realizado. Esse cheque, essa velha política de prometer, de planejar, sem entregar à população, isso é uma página virada. Nós precisamos virar essa página da política brasileira. Esse folclore tem que acabar, né? Eu sou um entusiasta, por exemplo, de uma carta compromisso. Eu sou a única candidatura, a nossa candidatura é a única candidatura que não tem plano de governo como se fosse um livro mágico, que ali dentro tivesse todas as soluções para todas as demandas das pessoas. Isso é irreal, é ilusório, é até, de certa forma, desrespeitar o eleitor e o cidadão que está lá em casa, né, assistindo a gente. Então, nossa candidatura, desde o primeiro momento do registro lá no TSE, registrou uma carta compromisso que tem princípios e premissas, tem algumas ideias de como a gente vê a cidade, como a gente analisa, mas não estamos prometendo entregar grandes coisas. O que eu posso prometer, e isso faz parte da minha essência, é a democracia participativa, é ouvir as pessoas. 3 itens básicos. O orçamento participativo, que eu já falei aqui, que é as pessoas dos bairros decidirem onde vai investir o dinheiro. Outro, a eleição direta para secretário. É uma política ousada, mas nós queremos discutir a segurança pública. Entre 130 mil pessoas, entre 91 mil eleitores, tem pessoas habilitadas para assumir a secretaria. E aí ele vai ter que vir convencer as outras pessoas e os vizinhos de que ele é capaz. E, finalmente, a eleição indireta para segundo escalão entre os funcionários, para acabar com o toma lá da cá. Cargo público não é emprego. Jade, pode ir. Bom, eu quero dizer primeiro que eu me preparei muito para estar hoje na condição de candidata. Eu sou advogada, me pós-graduei em gestão de cidades, trago essa experiência da academia, que somada à administração na gestão pública, pelos cargos por onde eu tive a oportunidade de estar, pelas pastas por onde eu tive a oportunidade de atuar, é o que me credenciam hoje para estar na condição de candidata. Eu não estou numa candidatura que ela é aventureira, muito pelo contrário. Nós apresentamos a nossa proposta com base no conhecimento das nossas deficiências e das nossas demandas. Nós não ouvimos 12 mil, 16 mil famílias, 64 mil pessoas em 7 meses, até porque eu tenho curiosidade de saber qual é o formato, como isso é feito para ser compilado. Eu quero dizer para vocês que eu participo ativamente das discussões da minha cidade há muito tempo. Eu tenho conhecimento de cada área, haja vista que eu sempre me coloquei à disposição para fazer os debates nos momentos apropriados. E é isso que me trouxe hoje na condição de candidata, sabendo exatamente como que a gente deve fazer para resolver uma determinada demanda e reconhecendo quais são as demandas com base nessa administração ouvinte, porque eu sempre fui uma pessoa democrática na minha essência e sempre me coloquei na condição de ouvinte, participando dos conselhos municipais, participando das audiências públicas, das conferências, e é isso hoje que me dá a garantia de saber, de dizer para você, sabemos exatamente como fazer a gestão pública, sabemos exatamente qual é o problema e qual o caminho a ser seguido. Por isso eu convido a você que faça análise dos planos de governo de todos os candidatos. Você verá que o nosso ele é muito objetivo, dizendo inclusive dentro do orçamento aonde estará previsto esse recurso, qual é o valor e de que forma nós vamos fazer. Isso demonstra a nossa responsabilidade com a coisa pública. Eu estou aqui numa candidatura nova, num processo novo, voltado para a gestão de forma técnica. Por isso, eu quero aqui pedir o seu voto, o voto no 15. Venha com a gente. Agora 30 segundos para as considerações, para a gente encerrar o debate, começando pelo professor Ozawa.
Obrigado, Graciliano. 30 segundos é muito pouco tempo, mas eu quero dizer que eu sou a única candidatura de carne e osso. As pessoas foram para a rua, pediram renovação. A única candidatura que realmente representa a renovação é a minha. Aqui vocês podem ver 3 candidatos de 2 grupos políticos que desde a década de 80 estão disputando poder entre si. Troca de acusações e etc. Aqui, a candidatura do professor Ozawa é a renovação de verdade. Está chegando a hora. Domingo, dia 2, é o momento de efetivar a renovação de verdade. Se você aí pediu renovação, tem que votar no 50. Professor Ozawa e a Ana Carolina. Candidato Leonel Pavan. Eu quero pedir o seu voto para quem mora em Balneário Camboriú e quem mora em outra cidade, mas que vota na nossa cidade. Porque vamos fazer uma cidade para todos, para quem vive nela e também para quem nos visita. É muito importante que você decida o que é melhor para o seu município. É muito importante que você analise quem é que tem mais experiência, quem tem mais capacidade para governar os próximos 4 anos. E eu estarei ali 4 anos com você. E por isso eu peço o seu voto de todos. Obrigado. Candidata Jade Martins. Balneário Camboriú é uma cidade muito grande e muito importante para que a gente faça o simples. Nós precisamos de administradores que tenham a coragem, que queiram desenvolver a nossa cidade economicamente. E é por isso que eu quero ser prefeita de Balneário Camboriú, para continuar as transformações que nós precisamos. Quem ama Balneário Camboriú não fala mal. E eu não falo mal, eu tenho orgulho de dizer que eu vivo nessa cidade. E eu tenho certeza absoluta que a cada debate nós vamos realmente demonstrar nosso preparo. Para isso, eu peço que você venha conosco, vote no 15, vote na Jade e no MOI. Candidato Fabrício Oliveira. Quero agradecer a sua audiência e dizer que eu tenho 16 anos de vida pública. Eu não tenho experiência com mal feito, nunca precisei sentar no banco dos réus. Mas tenho experiência, acima de tudo, em saber ouvir, em saber construir e saber que nós precisamos de um governo eficiente, um governo decente, um governo que atenda às demandas e tenha um diálogo permanente com a sociedade, não um governo centrado somente no seu próprio gabinete. É por isso que nós queremos construir uma Balneário Camboriú muito melhor. Por isso que eu quero pedir o seu voto. Vote 40, Fabrício Oliveira. A RIC TV Record finaliza o debate com os candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú e lembra que continua com a cobertura das eleições municipais que ocorrem dia 2 de outubro. Amanhã é a vez dos eleitores conhecerem as propostas dos candidatos de Itajaí. O debate começa às 11h45 da noite, aqui às 10h45 da noite, retificando, 10h45 da noite, aqui na RIC TV Record. Portanto, não perca, essa é a eleição mais importante da sua vida e é na sua cidade que você pode fazer a diferença. Hashtag não esqueça. Hashtag meu voto decide. Agradeço imensamente a presença de todos os candidatos de Balneário Camboriú neste debate, aí para a gente poder colaborar e muito também com a democracia. Então, portanto, agradecemos o nosso público do Facebook que esteve conosco até agora. E você de casa, que é responsável pela nossa audiência. Boa tarde.